E aí, galera? Chuchu, beleza? Vocês já ouviram falar sobre o termo TOEIC nos seus estudos de DevOps e SRE e ficou se perguntando o que danado é isso? Pois é, eu também. Então, vamos lá? Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, né, em conversas, livro, blog post, eu fiquei doido para saber do que se tratava, porque em todo canto é dito que os times de DevOps e SRE eles precisam reduzir o toil, né? É uma boa prática você trabalhar na redução de toil. Aí eu comecei a ver do básico, então, a tradução de toil. Como é que ele pode ser traduzido? Esse termo pode ser traduzido do inglês como uma tarefa manual, chata de fazer e até mesmo cansativa, por exemplo. Aí eu estava comentando isso com um amigo meu e falou: Não, pô. Isso aí é desenvolvimento de software. Só inventaram um novo nome pra isso agora. né? Então, eu fiquei pensando na constatação dele e até que faz sentido, né? Mas se é parte do meu trabalho, se isso é o meu trabalho, como é que eu vou jogar fora? Como é que eu vou diminuir o toil, né? Se ele é o meu trabalho propriamente dito. Então comecei a ver e procurar qual é a natureza da palavra toil, né? Para a gente poder conseguir caracterizar uma tarefa, ela sendo um toil ou não, para a gente saber se ela precisa ser reduzida, eliminada, né, da minha rotina. Daí, vendo mais a fundo, existe uma pequena confusão que algumas pessoas fazem entre toil e overhead, por exemplo. Então é uma tarefa manual, chata, cansativa de fazer, então eu vou botar nesse bolo aí e-mails, reuniões, sessões de planejamento. Então, se a gente for, a grosso modo, dizer tudo que é chato, cansativo, para mim, eu vou colocar isso no meio. Mas aí, indo procurar saber se essas tarefas eram toil ou não, daí eu aprendi o novo termo que é overhead. Essas tarefas são mais caracterizadas como overhead. Daí eu fiquei me perguntando, então beleza, nem todo trabalho manual é toil, né? Porque eu vou ter que digitar um e-mail, enviar um e-mail notificando uma release, notificando alguma decisão, e isso não pode ser considerado toil, isso é parte do meu trabalho. Então tá mais que um cara de ser overhead. E todo trabalho cansativo e chato, né? O outro lado que eu falei, a gente tem as sessões de reuniões, as sessões de planejamento, que também fazem parte do meu trabalho, e eu não vou conseguir jogar fora. Então eu percebi que nós não vamos conseguir definir toil com respostas subjetivas, do tipo, é um trabalho chato ou cansativo, porque isso vai depender de pessoa para pessoa. É melhor a gente começar a pensar no valor que essa tarefa vai gerar no seu sistema ou no seu time, né? Então, se você me perguntar, Chuchu, eu tenho essa tarefa aqui, isso aqui é toil? Provavelmente eu vou te perguntar qual o valor que essa tarefa vai gerar, né? No final, ela tem um valor duradouro? Você vai entregar alguma coisa duradoura para o sistema depois que você terminar essa tarefa? Certo? Aí, por exemplo, você deixou o sistema melhor, né? Se a resposta for sim, isso não é toil. Essa tarefa que você está fazendo não é toil, porque ela tem um efeito de melhoria no sistema como um todo. Mas se a resposta for não, muito provavelmente ela é um toil, porque ela não está gerando um valor duradouro para o sistema. Outra forma de ver o impacto da tarefa é se ela costuma ficar mais difícil ou mais necessária a partir do que o sistema cresce. Então, se essa tarefa ela começa a incomodar mais para ser executada à medida que o sistema cresce, né, provavelmente essa tarefa também é considerada toil, certo? Então, basicamente, o que vai guiar a dizer que uma tarefa é toil ou não é o valor que ela está gerando no seu sistema, certo? Se ela por alguma forma tem um valor duradouro, vai melhorar o sistema em geral, ela não é toil. Por outro lado, se ela vai ter que ser feita várias e várias vezes da mesma forma, muito provavelmente isso é um toil. Um exemplo é, eu fui acionado no sobreaviso. Acordei de madrugada, loguei na máquina e digitei alguns comandos porque o sistema estava fora do ar e eu botei o sistema de volta para o ar, né?
ficou responsivo novamente e voltei para dormir. No outro dia, no meu expediente, eu peguei esse problema que foi gerado, nós fizemos o post-mortem, descobrimos qual é a causa raiz desse problema e a gente planejou uma correção. E eu gastei mais algumas horas corrigindo esse problema de fato. Então temos o mesmo problema sendo encarado de dois pontos de vista. O trabalho que eu fiz em sobreaviso, eu fui lá e botei o sistema para rodar, reiniciei um serviço, e apaguei algum incêndio que estava no momento, certo? E isso é um toil, porque depois que eu fiz isso, nada de bom foi gerado para o sistema, a não ser que ele voltou a funcionar. Mas essa tarefa, muito provavelmente, ela pode ser acometida de novo. Posso precisar fazer essa tarefa novamente em outra hora. Mas já corrigindo essa mesma tarefa durante meu expediente, planejando para que ela não volte a acontecer no futuro, esse tempo gasto não foi um tempo gasto em um toil. Né? Ele foi um tempo gasto evitando um toil. Ele foi um tempo gasto reduzindo o toil geral do meu time. Né? Ah, então beleza. Se eu sair automatizando tudo, né, vai estar safe para mim então. Porque se eu não posso ter um trabalho, né, que seja feito manual, eu vou salvar o toil 100% do meu time automatizando tudo. Mais ou menos. Pense comigo. Um script, ele é muito mais rápido para ser executado do que você ir lá e fazer todos os passos desse script manualmente. Concorda? De fato é muito mais rápido. Mas se vai gastar tempo de alguém ainda precisando logar em algum lugar e executar esse script na mão, ele ainda assim é um problema para o seu time. Concorda? Então, não necessariamente ter tudo automatizado vai te garantir que você não tenha mais toil. E outro ponto importante é que a gente não precisa eliminar todo o toil. Né? Não precisa a gente ter eliminação de 100% do toil. Os times eles precisam definir um nível aceitável de toil para deixar o sistema sustentável e você poder fazer outras coisas. Senão você vai passar 100% do seu tempo resolvendo toil. Beleza, no começo do vídeo eu comentei que os times buscam reduzir o toil. Mas para a gente reduzir alguma coisa, a gente precisa saber como é que está, a gente precisa saber medir. Né? Então, como é que eu meço o toil no meu sistema? Existem várias formas para a gente conseguir medir, como é um negócio bem sensível, é um termo sensível de você conseguir definir o que é toil e o que não é. Cada time vai precisar descobrir uma forma de corrigir, né? De uma forma de conseguir medir o toil. Por exemplo, a gente pode ter uma tabela no Excel, uma planilha, que a gente mapeia todo o trabalho feito no sobreaviso. O que foi feito, quanto tempo durou, por que foi feito. E depois a gente consegue categorizar e ver quantos por cento do meu sobreaviso foi toil. Quanto por cento do meu trabalho é toil. Outra forma é você pegar as tarefas que vêm de outro time. Às vezes tem um time que recebe demanda de outro time, internas, e você conseguir categorizar cada demanda dessa e saber se é um toil ou não, ali você reunir com o seu time e definir, rapaz, esse tipo de tarefa aqui dá pra gente reduzir da seguinte forma. Se aquilo impacta diretamente na saúde das pessoas, na saúde mental das pessoas e na produtividade, e melhora o sistema, categoriza, anota, e vocês vão ter condições de planejar e saber quais tarefas você precisa focar, qual tarefa aparece mais, qual toil machuca mais para você precisar ir lá e reduzir ele, certo? Porque nem todo toil ele é ruim. Porque é bom demais ter uma task boba que não usa 100% da sua CPU, que você senta, pega um cafezinho, tranquilo, resolve essa tarefa e quando você termina tem uma sensação de accomplishment, de você ver que terminou a tarefa, você fica feliz com aquilo. Isso traz uma certa noção de produtividade. Faz tempo, né? Ué. Então, a gente não precisa endoidar também em querer reduzir todo tipo de toil. O que vai importar, né, é o excesso desse toil. Então, não é ter um toil ou outro que vai te prejudicar, mas em si um excesso. Porque cada pessoa suporta um nível de toil que ela vai ter que fazer. Mas todo mundo tem um limite.
E quando esse limite chega, se você tem um time que está todo o tempo tendo que lidar com tarefas chatas, repetitivas, manuais, que vai ter lá toda a vida logar numa máquina para resolver o mesmo problema, isso vai gerar estagnação de carreira, vai deixar pessoas infelizes, vai gerar frustração no time, cansaço, e até mesmo no extremo gerar um burnout numa pessoa. Então, basicamente é um tipo de tarefa para você ter cuidado e controlar como é que ela está sendo gerenciada no seu time. Então, só para fechar a ideia geral para esse vídeo, que eu quero passar é que isso é um ponto importante para a gente prestar atenção, pois impacta diretamente nas pessoas. Isso impacta como as pessoas sentem, como as pessoas trabalham num sistema produtivo que vai ter certo determinado nível de toil. E como a gente sempre diz, pessoas são maiores que tecnologia. Então vamos pensar nas pessoas, e isso é um bom ponto para melhorar a saúde e deixar o dia a dia mais tranquilo no seu time. Valeu, até a próxima!